Próxima pergunta. O dízimo é bíblico? Por que as igrejas pedem tanto dinheiro dizendo que é o dízimo? Eita, essa é polêmica, hein? Essa aqui algumas pessoas vão querer me cancelar depois que eu responder essa pergunta. Bom, eu já respondi isso aqui num podcast e eu vou dizer a mesma coisa. Eu falei naquela ocasião que o dízimo é bíblico, mas não é cristão. Existem diferenças aí. O dízimo é veterotestamentário. É um mandamento, né? É uma ordenança de Deus para Israel. Né? Israel dizimava 10% de tudo que produzia. E não é nos moldes de hoje. Não era salário financeiro, não era dinheiro. Era coentro, era hortelã, eram as hortaliças. Eles trabalhavam, olha só, e de 7 em 7 anos ele entregava o dízimo. Eles trabalhavam 6 anos e no 7º ano eles entregavam o ano inteiro. Né? Então o dízimo era diferente. Acontece que lá em Malaquias nós vemos uma situação onde fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E é esse o texto que é usado muito pelas igrejas. Porém, aquele texto em específico, Deus está falando com o povo de Israel que fez uma promessa a eles. O povo estava cativo na Babilônia, o povo estava preso e Israel tinha perdido o seu templo. O templo tinha sido destruído. Então, o povo de Israel ora: Senhor, se o Senhor nos restaurar, se o Senhor nos devolver o templo, se o Senhor nos trazer de volta para o nosso lar, nós vamos ofertar ao Senhor, nós vamos reconstruir o templo ao Senhor. E por isso, lá em Malaquias, Deus ele cobra. Ele fala: roubará o homem a Deus? Sim, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas, porque vocês prometeram que iriam reconstruir o templo, mas vocês voltaram do exílio e vocês agora estão cuidando cada um da sua vida e deixaram a casa de Deus abandonada. Então, o dízimo, no sentido estrito da palavra, é um mandamento para Israel, para o povo judeu, para o povo de Israel. Não é um mandamento para a igreja. No Novo Testamento nós não vemos mandamento de dízimo, mas nós vemos o apóstolo Paulo falando uma coisa muito importante que eu quero comentar aqui para você não ficar isento disso. Porque eu não estou aqui dizendo que você não tem que dizimar, irmão. Eu estou dizendo que agora, no Antigo Testamento, era obrigatório dar 10%. No Novo Testamento, com Jesus, você agora é 100% de Deus. Ou seja, não tem mais que dividir 10%. Você tem que se doar 100% para o reino. E aí o apóstolo Paulo, ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. E digo isto: o que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia com fartura ceifará. Isso aqui é lei da semeadura. Isso aqui é bíblico. Isso aqui é para o cristão. Você não precisa ser um dizimista que dá 10%. Mas se você for um cristão que semeia com amor e com fartura, você vai ceifar com fartura. Eu não estou dizendo que você não precisa ser dizimista, aí você não precisa mais ofertar. Não é isso. Eu ainda digo mais. É muito mais difícil ser um ofertante fiel do que ser um dizimista. Porque para ser um ofertante fiel e semear com fartura, você precisa estar atento à voz de Deus. Porque Deus pode dizer assim para você: quanto você ganha? 1.000? Se você for dar o dízimo é 100. Mas hoje eu quero, porque você é meu, eu quero que você dê 200. Aí é você e Deus. É você com Deus. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia com fartura ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. Você tem que dar com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em boa obra. Ou seja, o cristão não deveria se preocupar
se deve dizimar ou não. O cristão deveria se preocupar em semear com fartura na casa de Deus, no reino de Deus. E aí eu vou dizer mais, não só na obra, na igreja, mas semear com fartura é ajudar o irmão necessitado, é dar uma cesta básica para aquele que precisa, é visitar o doente, é levar uma comida para aquele que precisa. Isso é semear com fartura no reino de Deus. É muito além do que tirar 10% e entregar na igreja. Porque aí nós estamos isentos das outras responsabilidades. Eu já dei meu dízimo, agora eu não preciso de fazer mais nada. Não, irmão. Você é chamado para fazer a diferença. Semeie com fartura, que Deus vai te honrar. Faça a obra. Não olhe para números. 10%, 20%, 50%. Aquilo que Deus colocar no seu coração. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Então, o dízimo é bíblico, só que é veterotestamentário, é um mandamento para Israel. Para a igreja hoje é: semeie com fartura. Contribua segundo o propósito do seu coração. Faça a obra de Deus com amor e com zelo. Se dedique ao reino e você verá como a sua vida será diferente. É se dedicar, é se entregar 100% ao reino. E quem se entrega 100% ao reino não está preocupado com 10%. Amém? Essa é a resposta sobre o dízimo.